De tocar é um músico, é um sonhador, é um artista, é um cantor, compositor, produtor musical, diretor musical. De tocar é amigo. Acho que sou mesmo um grande artista. Visionário, sempre fui visionário. Sou o cara que sempre trouxe as novidades para o mundo da música, para o palco aqui em Candeias, principalmente aqui em Candeias. Eu tenho muitos amigos, dentro da área da música, dentro da política. Graças a Deus eu me relaciono muito bem com todos os artistas aqui de Candeias, não só de Candeias, como daqui da Bahia, vários artistas que eu conheço e fora do Brasil também. Eu sou pioneiro, se não o primeiro, um dos primeiros, não só de Candeias, como do Brasil, a colocar no palco computador. Você tem ideia, há uns 22 anos atrás, quando o computador ainda era artigo de luxo, nem todos podiam possuir um computador, eu já fazia show com computador e algumas pessoas ficavam maravilhadas, outras pessoas criticavam, alguns comentavam, mas ele não está tocando, é o computador. E essas pessoas não sabiam que o instrumental que estava tocando naquele computador era produzido por mim, e decidi usar computador no palco quando eu comecei a fazer minha carreira solo. Embora minha carreira já tinha começado há muitos anos antes, eu toquei em várias bandas, passei em vários grupos, vários conjuntos musicais, já acompanhei vários artistas famosos. E chegou um momento que eu cheguei ao entendimento que era necessário e necessitário que eu levantasse a minha bandeira de carreira solo. E isso deu certo, parei de tocar em bandas de outras pessoas e passei a tocar para mim. É como se montasse a própria empresa. E daí eu me transformei em tocar. Mas ainda nesse contexto, eu não usava só computador no palco. Eu já usei computador no palco, eu já usei notebook, eu já usei aparelhos de MD no palco para fazer shows. Eu já usei o celular, eu sou uma das primeiras pessoas a usar um celular no palco para fazer show. Significa que eu sempre estive à frente do meu tempo. E hoje, quando eu vejo todo mundo usando, todo mundo fazendo, eu fico feliz, porque eu me sinto que eu sou aquela experiência que deu certo. Eu fui experimentado, deu certo, as pessoas estão fazendo. E eu fico feliz com isso. Fico feliz por saber que eu pude contribuir com o desenvolvimento e estou contribuindo com o desenvolvimento e o crescimento de outros artistas, através de uma coisa que antes era ridicularizado. Mas hoje, a maioria das bandas de todo o Brasil usam computador no palco. O detalhe é que na época que eu comecei a usar computador no palco, eu usava um sistema chamado MIDI. Era um programa no formato de MS-DOS, que é a linguagem de máquina. Depois que veio o Windows, veio o 386, 486, 586, o Pentium. Essas máquinas vieram muito depois, quando eu já usava computador no palco. Primeiro era uma tela verde, com aqueles gabinetes gigantão, com aquele disquete grandão, né? Hoje não existe nem mais disquete. Depois passei a usar um computador preto e branco, que eu chamava monocromático. Fui avançando, fui progredindo, até que cheguei num computador com monitor colorido. Aqueles computadores grandões, com aquele fundo grandão. Ainda lembro como hoje era dificuldade de transportar aquilo tudo para botar no palco, mas eu ficava ali no palco tocando e atrás de mim um computador grandão tocando instrumental. O instrumental que eu fazia no meu quarto, que eu não tinha estúdio ainda. Era o instrumental que eu produzia no meu quarto. E era uma coisa assim, fora de série, porque as pessoas ficavam bestificadas olhando para a tela do computador para entender o que estava acontecendo na tela do computador. E eu já sabia tudo, porque era eu quem produzia o instrumental no meu quarto. Eu ficava até de madrugada gravando cada música, porque para gravar uma música era uma dificuldade muito grande, porque eu gravava no teclado do computador. Agora imagine você fazer solo, teclado, bateria, baixo, sopro, piano, num teclado de computador, sem saber tocar teclado. Pois eu enfrentei todas essas dificuldades e hoje eu me sinto como se eu fosse uma árvore grande, cheia de galhos, cheia de flores, produzindo sombra para aqueles que estão chegando agora, usufruir dessa minha labuta, dessa experiência, desse ensinamento que eu estou deixando para todos. E fico muito feliz com isso, me sinto muito feliz. Eu sou um dos primeiros artistas de Candeias a ter um sistema totalmente sem fio no palco. Tanto microfone sem fio como violão sem fio. O primeiro violão vazado de Candeias foi meu. E eu tinha uma guitarra que algumas pessoas chamavam de guitarra mágica. Aqui tinha som de bateria, som de teclado, som de guitarra. Foi quando eu comecei a minha carreira solo. Até porque já toquei em diversas bandas. Já toquei com diversos artistas famosos. Já acompanhei vários artistas famosos. Hoje, uma das minhas maiores conquistas é me fazer entender ao público como artista. Sou um artista respeitado por muitos. Me sinto feliz por me servir
de inspiração para os outros tantos que estão chegando agora. Eu fico feliz, eu me sinto como se fosse aquela árvore grande, aquela árvore cheia de folhas, cheia de galhas, fazendo sombras para os que estão chegando agora poder descansar, aproveitar da minha sombra, né? Aproveitar um pouquinho do que eu produzi como pessoa, do que eu produzi como artista. Esse é um legado que eu tenho, um legado que eu deixo para todos os que estão chegando agora e para outros tantos também que já eram da velha guarda e que ainda se espelham em mim pela minha labuta, pela minha militância, pela minha insistência. Sempre briguei, bati de frente com tantos e tantas pessoas e tantas gestões defendendo a minha classe, não só a minha, mas defendendo toda a classe artística. E hoje a classe artística, alguns ainda reconhecem e me acompanham. Sempre fui um incentivador, na verdade, e fico feliz que muitos artistas se espelham em mim e outros continuam se espelhando. Fico feliz por servir de exemplo. Como eu sempre fui um artista militante, sempre fiz política não partidária, mas política de resolução de situações, de problemas. Já tive vários convites, sempre recusei. Em contrapartida, 90% dos jingles políticos que tocam aqui em Candeias são feitos por mim. Quem lança a tendência de como vai ser o jingle que vai ser executado aqui no município, sempre fui eu. E isso eu faço, eu sou um dos primeiros também a fazer esse trabalho de jingle político. Hoje vários artistas fazem e fazem muito bem, mas eu não posso também deixar de falar que eu sou um dos primeiros, se não o primeiro, a trabalhar jingle político aqui em Candeias. E não faço jingle só para Candeias. Hoje eu faço jingle para toda a Bahia e todo o Brasil. Eu mando jingle para Recife, para Fortaleza, mando jingle para Minas Gerais, para o Rio, fora as cidades aqui da Bahia que me procuram para que eu faça seus jingles políticos. Entendo sim que o artista ele deve ser inserido no processo político. O artista ele é um formador de opinião e é necessário que ele manifeste sim as suas ideias ao seu público, não para conduzi-lo, mas para incentivá-los, orientá-los, colocar na mente do público outra opção, outra visão. Entendo que o artista deve sim ser inserido, com certeza, no contexto político, devem lançar-se candidatos, sim, até porque você vê que hoje, na maioria dos poderes, tanto executivo como legislativo e jurídico, existem todas as classes, mas é difícil você ver o artista. Você hoje tem a classe de jogador de futebol, político, você tem a classe religiosa, que são políticos, advogados, médicos, mas você dificilmente vê a classe artística inserida lá no processo como gestor. E acho que o artista ele tem que se inserir, ele tem que se colocar, até porque estamos enfrentando hoje das maiores pandemias que o mundo já viu. O artista foi o primeiro a parar e será o último a retornar. Na fila para a imunização, o artista não tem privilégio nenhum, como outras tantas profissões têm. Então significa, eu entendo que o artista tem que ter uma voz lá dentro para brigar pelos interesses da classe cultural, não só musical, mas o pessoal da capoeira, o pessoal das raízes africanas, o pessoal do artesanato, enfim, toda a classe cultural acho que deveria ter sim uma representatividade, deveria ter e deve ter, e sou a favor disso. Entendo que estamos enfrentando momentos difíceis e acho que os artistas precisam se unir. É necessário fortalecer a classe. Há uma necessidade muito grande de que os artistas abram os olhos e também sejam visionários. A música, ela me deu muita coisa de boa. A música me trouxe muita coisa de boa e continua me trazendo. Eu acho que eu sou um dos únicos artistas em Candeias que vive exclusivamente da música. Muitos que começaram antes de mim na música já desistiram, já fazem outras atividades. Muitos que começaram junto comigo também já desistiram, já procuraram outras atividades. Mas eu acho que eu sou um tipo de resistência. Eu continuo perseverando. A música é o que eu escolhi para minha vida. E se eu nascesse de novo e tivesse que escolher por uma das profissões que existem por aí, eu escolheria novamente ser músico e voltaria fazendo a mesma coisa que faço hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, de tocar você com tanto tempo, você ainda não fez sucesso, por que você ainda não fez sucesso? O que é o sucesso para você? O sucesso ele é muito relativo. Para alguns o sucesso é ir para a televisão. Eu já fui para a televisão várias vezes, eu sou um dos primeiros artistas daqui de Candeias a fazer televisão.
e várias emissoras. Eu sou um dos primeiros artistas de Candeias a tocar carnaval em Salvador em cima de trio elétrico. Eu sou um dos primeiros artistas em Candeias a montar o próprio estúdio, há muitos anos atrás. Porém, hoje, vários artistas têm estúdio. Com o avanço da tecnologia, se você tiver uma sala ou um quarto, um computador, uma boa placa de som, um microfone, você já tem um home studio. Para alguns, o sucesso é ter casa. Casa, Deus me deu. O sucesso é ter carro, carro Deus me deu, meu estúdio. Para algumas pessoas o sucesso é um bem material. Para mim o maior sucesso é a minha família. Eu conheço várias pessoas, não só artistas, outras pessoas de outras áreas, bem-sucedidas apenas naquela atividade que ele pratica. Mas quando chega em casa tem um desconforto do lar, tem uma família destruída, tem uma família que não o ama, às vezes está ali pelo interesse do que tem, do que é, do que possui. Para mim o maior sucesso é a minha família. E isso eu não abro mão. Esse é o meu sucesso, esse é o meu legado, é a minha família.